Então vamos fazer a leitura da questão 174, tá? Se alguém quiser conferir depois no gabarito, tem na internet, tá? É a prova amarela. Essa aqui eu te peguei da prova amarela, tá? E ela diz o seguinte: ó, um aplicativo de relacionamento funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com uma foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual. Então aqui a gente já tem uma informação importante, tá? Menor ou igual à do usuário, tá? Ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa abrangência comum a ambos, então é outra informação importante, tá? Não importa, não adianta um deles estar em alcance e o outro não, tá? Os dois têm que estar em alcance para o aplicativo dar o match aqui nesse exemplo aqui, tá? O aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match, tá? Então, o que o aplicativo faz? Você cria o seu perfil lá, o aplicativo analisa as suas características, o que você procura, e vê se bate com alguém. Assim que bate com alguém, e vocês estão numa distância comum, daí ali, por exemplo, você seleciona, você programa uma distância que você aceita, um limite de distância entre você e a pessoa, tá? E assim que ambos estão, você está na distância, no alcance de, por exemplo, A está no alcance de B e B está no alcance de A, ele faz esse contato com os usuários, tá? Ele não fará o contato, por exemplo, se o A tiver ao alcance de B, mas o B não tiver ao alcance de A, então ele não faz o contato, tá? Ele só faz o contato comum a ambos, tá? Então, se um escolheu 2 e o outro escolheu 1 km de distância, ele só vai fazer o contato na hora que eles tiverem 1 km de distância um do outro, tá? Então, o usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km, tá? Então, vamos deixar aqui que o usuário P, ele escolheu 3 km. E busca ampliar as possibilidades de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar seu aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então esses valores que estão aqui, o número 4, 1, 2, 3 e 5, são os bares que o usuário P vai frequentar, tá? Então o usuário P vai sair daqui e vai frequentar esses bares aqui usando o aplicativo dele, tá? Então sabe-se que o usuário Q, R e S, tá? Então Q, R e S são usuários, tá? Então a gente tem o usuário Q, usuário R e o usuário S, cujas posições estão descritas no gráfico. São compatíveis com o usuário P, tá? Então todos esses, o Q, o R e o S, são compatíveis com o usuário P. Assim que o usuário P chegar ao alcance de um deles, o aplicativo vai criar o contato entre eles, tá? Então, esses definiram o raio de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5 km. Então, o usuário Q escolheu 3 km, o usuário R escolheu 2 km, o usuário S escolheu 5 km, tá? Então esse é o alcance do usuário Q, que é de 3, o alcance do usuário R é 2 km, o alcance do usuário S é 5 km, tá? Como tem, daí aqui no gráfico aqui ele está mostrando para vocês como que está localizado os bares e aonde estão os usuários Q, R e S, tá? Então, com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de dar um match com todos os usuários Q, R, S simultaneamente, tá? Então, o que ele quer saber? Qual desses bares, o número 4, o número 1, número 2, número 3, número 5, o usuário P vai estar, onde ele vai estar ao alcance do usuário Q, do usuário R e do usuário S, tá? Então, é isso que o problema quer saber. Qual bar que o usuário P vai estar, que ele vai estar ao alcance de todos os usuários ao mesmo tempo. Lembrando que, para ele dar o match, tá? Eles têm que estar numa distância menor ou igual à escolhida, tá? Então, menor ou igual. Passou, for uma distância maior, ele já não seleciona, tá? E não adianta, por exemplo, o usuário P
escolher 3 e o usuário 2 escolher R, tá? Então não quer dizer que quando o usuário P vai reconhecer o usuário R primeiro, mas o aplicativo só vai criar o contato hora que o usuário R reconheceu o usuário P, tá? Então, a hora que o P tiver a 2 km do usuário R, tá? Não adianta, porque a hora que o P tiver, a hora que o usuário R tiver a 3 km do usuário P, o aplicativo já vai mostrar o usuário R para o usuário P. Porém, o usuário R não está vendo o usuário P ainda, tá? Porque ele está a 2 km. O usuário R escolheu 2 km, tá? Então, só a partir do momento que o usuário P chegar a 2 km do usuário R, o aplicativo vai criar o contato entre eles, tá? Então, isso aqui nada mais é do que distância de pontos, tá? Um cálculo de distância entre pontos. Então, o usuário P vai vir para o bar 5 e vamos calcular quais os usuários que estão ao alcance do bar 5. Depois ele vai para o bar 2, quais os usuários que estão ao alcance do bar 2. E assim sucessivamente, tá? Quando eu cair nesse momento, nessa questão assim para vocês, já vou adiantar para vocês. Vocês estão lá resolvendo o Enem, vocês caíram num problema desse tipo, tá? Por onde que vocês comecem? Comecem sempre por aquele que limita o alcance, tá? Qual que está limitando o alcance? É o usuário R, tá? O usuário R que está limitando o alcance, porque 5 km vai pegar todos esses bares aqui. Cada quadradinho desse tem medida de 1 km, ó. Cada risquinho desse aqui mede 1, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, cada risquinho mede 1 km. 5 km, a gente vai pegar um risco de 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o alcance do usuário S é até aqui em cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vem até aqui. Ó. Então, ele vai fazer um círculo nessa forma aqui. Ó. E vai seguir para cá. Ó. Então, o alcance do usuário S vai pegar todas essas pessoas, tá? Então, ele não é um limitador. O limitador aqui é o nosso usuário R, que é 2 km. Então, a gente vai começar calculando pelo usuário R para ver qual bar está ao alcance do usuário R, tá? Assim, se chegar no caso de ter 2 bares, por exemplo, ao alcance do usuário R, vamos pegar apenas os 2 bares e vamos calcular qual deles os 3 estão em contato ao mesmo tempo, tá? O usuário P, o usuário Q e o usuário S, tá? Primeiro vamos começar a calcular qual é a distância dos bares a partir do usuário R, tá? Então, o usuário R é esse aqui. A gente vai calcular a distância dos bares. Vamos começar pelo bar 1, que é o mais próximo dele. Ele tem 1 km aqui e 1 km aqui, tá? O que a gente vai calcular é essa distância aqui, ó. É essa distância que a gente quer calcular. Como é que a gente calcula a distância entre pontos? Lembra? A gente vai pegar o valor de x1, de x2, menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Isso tudo a gente vai tirar a raiz quadrada. É assim que a gente calcula a distância entre pontos, correto? Então, qual que a gente vai pegar? O x2 menos o x1. 7 menos 6 vai dar 1, então a gente sabe que aqui andou 1 km e aqui andou 1 km, tá? Então, o que a gente tem aqui nada mais é que C, que é a distância que a gente está querendo calcular, é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, correto? Então é isso que a distância dessa medida aqui na diagonal é essa operação aqui. 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado que é 1. 1 mais 1, 2. Então, a distância do usuário R para o bar 1 é raiz de 2. Agora vocês se perguntam, professor, como é, eu estou fazendo o Enem, como é que eu vou saber qual que é o valor da raiz de 2, tá? É difícil de saber o valor da raiz de 2, porque ela não é uma raiz exata, mas você pode transformar esse 2 km aqui em uma raiz também, correto? Porque 2 não é a mesma coisa que raiz de 4, o 3 não é a mesma coisa que a raiz de 9, o 5 não é a mesma coisa que a raiz de 25, então você não precisa obter esse valor. A gente sabe que tem que ser uma distância menor ou igual. Então, se esse valor for menor ou igual à raiz de 4, a gente sabe que está ao alcance do usuário R. Se for qualquer valor acima de raiz de 4, a gente sabe que ele já não está mais ao alcance, porque tem que ser menor ou igual. Então, o limite é
raiz de 4. Raiz de 2 é menor ou igual? É menor. Então, o bar 1 está no alcance do usuário R. Agora a gente vai calcular a distância do bar 2. Então, o bar 2 está aqui a essa distância. Aqui ele desceu 2 e aqui ele andou 2. Então, para calcular essa distância, a gente eleva ao quadrado e somos 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4 é 8, então a raiz quadrada de 8. A gente já sabe que o bar 2, a distância entre ele é raiz quadrada de 8. É maior do que a raiz de 4, então já não está mais ao alcance. A gente sabe que o bar 2 não está ao alcance do usuário R. Vamos calcular o bar 3. Então o bar 3 desceu 2 e andou 1. Tá? Então tem 2 e 1. Eleva ao quadrado e soma os dois valores. 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1, 5. Raiz de 5. Então a gente sabe que é maior que raiz de 4. Então o bar 3 também não está ao alcance do usuário R. Calculando o bar 4, é 2 para cá e 1 para cá. Correto? Então é 2 e 1. Eleva ao quadrado e soma os dois valores. Então a gente vai ter 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Isso vai ser igual a 5. É a raiz quadrada de 5. Então a gente sabe que raiz quadrada de 5 é maior que a raiz quadrada de R. Então o único bar, a gente nem precisa calcular o bar 5, porque ele está bem mais distante, correto? Então ele estando mais distante, ele não vai alcançar. Então o único bar que o usuário R vai alcançar é o bar 1. Então, para que todos eles, para que o ponto P faça match com Q, R e S simultaneamente, ele vai ter que estar no bar 1, porque em qualquer outro bar ele não alcançará o bar R, correto? Então qualquer outro bar não alcança o usuário R, tá? Então é um jeito de fazer. O outro jeito seria apenas observando, tá? Olhando o gráfico aqui, ó. Se você andou 2 pontos para cá, ó. O usuário R, o limite dele é 2 km, ó. Então ele pode andar 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá e 2 para cá, que é aqui em cima, ó. Então, esse ponto aqui. E ele vai fazer uma curva, correto? Porque é um círculo, é um raio, ó. E se você for fazer um círculo, ó, o único bar que vai ficar dentro desse círculo aqui é o bar 1, porque o bar 4 e o bar 3 eles estão alinhados com as bordas do raio, ó. Então quer dizer que eles não estão ao alcance do bar R, porque ele vai fazer uma curvatura e vai ficar fora, tá? Então, usando graficamente já é possível fazer a conta, tá? Mas matematicamente a gente comprovou matematicamente que o único bar que satisfaz a opção de deixar os 4 usuários, no caso P, Q, R e S, no alcance simultaneamente é o bar 1. Porque a partir de outro bar, o usuário R não está ao alcance, tá? Então, é um cálculo bem tranquilinho, tá? É distância entre pontos. Lembrando que para calcular a distância a gente usa o teorema de Pitágoras, que seria C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Como a gente não quer saber o valor de C ao quadrado, então seria C igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde o A vai ser o x2 menos o x1 e o B o y2 menos o y1. Tá? Então, essa é o cálculo de pontos, distância entre pontos. Tá? Agora a gente vai para coordenadas do ponto médio. Tá? E ele dizia o seguinte, deixa eu ver se tem alguma questão aqui embaixo, não. Sabendo que o ponto médio de AB é 0,1, 0 para x e 1 para y, então o ponto médio é 0 para x e 1 para y. E que o ponto A tem coordenadas, então a coordenada do ponto A é menos 5 para x e 4 para y. Então determine as coordenadas do ponto B. Então ele quer saber qual que vai ser as coordenadas do ponto B. Como é que a gente calcula coordenadas do ponto médio? Então, o valor de x do ponto médio, então o x
do ponto médio vai ser igual a x1 mais o x2 dividido por 2. E as coordenadas do y do ponto médio vai ser y1 mais y2 dividido por 2. Correto? Então, neste caso aqui, ele já deu para nós as coordenadas do ponto médio. Então, basta substituir as coordenadas do ponto médio nesse valor. Então, a gente vai ter aqui 0, que é o valor de x, e 1, que é o valor de y. Igual, o x1 é o nosso ponto A, tá? Então, o nosso ponto A, o x do ponto A é menos 5. E o y do ponto A é 4. Os demais é o que ele quer saber. Então, ele quer saber o valor de x do segundo ponto. E ele quer saber o valor de y do segundo ponto. Tá? Então, do segundo ponto. Então, basta resolver esta equaçãozinha de primeiro grau. O que está dividindo vai passar multiplicando. Então, 2 vezes 0 é 0. Então, vamos puxar aqui para baixo. Então, vai ficar o x do ponto médio, né, que a gente está calculando, vai ser 0 igual a menos 5 mais x. O 2 estava multiplicando, 2 vezes 0 é 0, então ficou 0. Vai ser igual a menos 5 mais x. Isolando o x, o 5 está negativo, passa positivo. Então, o valor de x é igual a 5. Então, o nosso valor de x é 5. O nosso valor de y, então a gente tem que o y do ponto médio, o 2 está dividindo, passa multiplicando, 2 vezes 1 vai ser 2. 2 vai ser igual a 4 mais y. Esse 4 está positivo, vai passar negativo, então vai ser 2 menos 4 igual a y. 2, tenho 2, devo 4, então o valor de y vai ser menos 2. Então, a nossa coordenada de B, o x vai ser 5 e o y vai ser menos 2. Tirando a prova real, como é que a gente calcula para ver se está certo? Basta substituir o x1 e o x2 aqui, vai ter que dar o valor do ponto médio. Então, a gente sabe que o nosso ponto médio é 0, então se eu substituir menos 5 aqui no x1, mais 5, que é o valor do x2, menos 5 mais 5 vai ser 0. 0 dividido por 2 é 0. Então, o nosso x do ponto médio, ele validou, porque deu 0. Agora, o nosso y1 vai ser 4. Mais menos 2, tenho 4. Menos 2, vai me sobrar 2. 2 dividido por 2, 1. Então, o nosso valor de y é 1. Então, confirmamos que é 1 o valor do ponto médio quando o nosso x2 é menos 2. Então, a gente chegou à conclusão que o valor de B vai ser 5 e menos 2. Vamos para a nossa última parte, que é questão de alinhamento entre três pontos, que é o que a gente está vendo neste momento, que estávamos vendo neste momento. Então, sabendo que o ponto A tem coordenadas menos 5 e 4. O ponto B tem coordenadas 0 e 1. O ponto C tem coordenadas K e menos 2. Determine qual deve ser o valor de K para que os pontos A, B e C estejam alinhados. Então, quando os pontos A, B e C estarão alinhados? Quando o determinante da matriz 3 por 3 deles for igual a 0. Então, quando o determinante for igual a 0, os três pontos estão alinhados. Como que a gente calcula o determinante desses três pontos? A gente vai ter a coluna para x, coluna para y e a coluna para z. Aqui a gente acrescenta o ponto A, o ponto B e o ponto C. Lembrando que a coluna de z a gente considera 1 porque é o elemento neutro na multiplicação. Então, o ponto A para x é menos 5, para y é 4. Z vai ser 1, porque qualquer valor multiplicado por 1 continua sendo o valor, tá? Ele não altera. O ponto B é 0 e 1, 0 para x, 1 para y. O ponto C é k para x, menos 2 para y e 1 para z. Regra de Sarros,
repete as duas colunas, as duas primeiras. Usamos a diagonal principal, que é a positiva. Vamos calcular a diagonal principal. Então vamos multiplicar. Menos 5 vezes 1 é menos 5. Menos 5 vezes 1 é menos 5. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes k é 4k. 1 vezes 0 é 0. 0 vezes qualquer coisa continua sendo 0. Joguinho de sinal, mais com menos fica menos. Mais com mais fica mais. Então o valor da nossa diagonal principal é menos 5 mais 4k. Vamos para a nossa diagonal secundária. Então a nossa diagonal secundária é a diagonal negativa. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes k, k. Menos 5 vezes 2, menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 2, mais 10. 4 vezes 0 é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Joguinho de sinal, menos com mais fica menos. Menos com mais fica menos. Juntando as duas, vamos ter menos k. Então, menos k menos 10. Menos 5. Mais 4k. Então, menos k mais 4k, isso vai dar 3k. Então, deu 3k. Menos 10, menos 5, menos 15. Para que eles estejam alinhados, todo esse valor tem que ser igual a zero. Então, o nosso determinante vai ter que ser igual a zero. Chegamos a uma questãozinha, uma equação de primeiro grau. Então, basta isolar a nossa incógnita, que é o k neste caso. Então, a gente tem 3k menos 15 igual a zero. Então, vamos ter 3k. O 15 é negativo, passa para o outro lado, positivo. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 15 dividido por 3, o valor de k, para que os três pontos estejam alinhados, é 5. Então, para que os três pontos estejam alinhados, nosso determinante tem que ser igual a zero. Correto? Então, todo esse valor aqui deve ser igual a zero. Vamos conferir. Então, substituindo k por 5, então a gente vai ter 3k menos 15 igual a zero. Substituindo k por 5, então seria 3 vezes 5 menos 15 igual a zero. 3 vezes 5 é 15, menos 15 igual a zero. 15 menos 15 é zero, igual a zero. 0 é igual a zero? Sim, 0 é igual a zero. Então, os nossos pontos estão alinhados, correto? Então, a gente sabe que o que tem desse lado da igualdade é o mesmo que tem desse outro lado da igualdade. Então, para que esse lado seja zero, o k tem que ser igual a 5. Então, o valor de k para que os pontos A, B e C estejam alinhados é 5, correto? Então, essa foi a nossa revisão. Fizemos uma revisão bem tranquilinha, tá? É distância entre pontos, coordenadas do ponto médio e a questão de alinhamentos entre três pontos, tá? Na próxima aula, a gente inicia o conteúdo de coeficiente linear ou angular, tá? Então, alguém tem alguma dúvida?